Você sabia que existe um violão que foi construído para as mulheres? Olá, sejam bem-vindos ao canal Ritmando. Meu nome é Tainá Brito e hoje eu vou falar para vocês sobre esse violão aqui, que é o meu xodó. Esse aqui é o meu Signorina, da Giorgio. Ele é do ano de 1981. Quando eu ganhei esse violão, e eu tenho muito carinho por ele, porque eu ganhei de uma tia minha, uma tia querida, que comprou esse violão na época que tinha o sonho de aprender, fez uma aula, e na época o professor falou que ela não tinha talento para tocar, e ela acabou desistindo, acreditam? Por causa disso. Ela guardou esse violão durante 40 anos enrolado num lençol. E quando ela me deu, tadinha, na época de ter ficado tanto tempo guardado em cima de um armário, né? Mudanças de temperatura, mudanças de casa, né? Ele acabou sofrendo muito. Então ele é um violão que tem várias cicatrizes, né? Eu fiz questão de restaurar ele, mas ele tem várias cicatrizes pelo corpo, porque ele teve o tampo dele quase todo rachado, rachou aqui também. Ele tinha um rasgo enorme do braço para o headstock, ele tinha vários problemas, mas eu fiz questão de restaurar ele, porque para mim tem um apreço muito grande, né? E também não deixa de ser um violão histórico, afinal de contas. A Di Giorgio, gente, foi uma empresa, e ainda existe, né? Mas nessa época aqui, 1960 até 1980 e poucos, foi uma época muito boa para a Giorgio. Eles produziam violões muito bons. Claro que quando a empresa ainda estava nas mãos do Romeu Di Giorgio, que foi o fundador lá em 1908, a qualidade era impecável, com certeza. Tanto que tem alguns violões de colecionadores, né, que você consegue encontrar, onde está escrito aqui atrás que foi fabricado por Romeu Di Giorgio. Isso é muito legal. Esse aqui, por ser de 81, eu procurei a assinatura e aqui já está como o do Reinaldo, que é o neto do Romeu Di Giorgio, né? Que foi a pessoa que assumiu a empresa. Pelo jeito foi construído no Brasil mesmo. Aqui tá falando que foi São Paulo, Brasil, na Voluntários da Pátria, inclusive. E eu vou depois fazer um videozinho mostrando parte por parte para vocês conhecerem um pouco desse violão, que tem o corpo laminado, tá? Mas apesar de ser laminado, ele tem uma qualidade de som muito boa. Talvez pelos anos em que ele ficou maturando, né? Afinal, não é um violão novinho, é um violão bem antigo, né? E como muitos sabem, quanto mais tempo a madeira amadurece, melhor fica o som do violão, né? Claro que isso também depende da qualidade de construção dele, né? Mas isso funciona muito legal. Agora, por que ele é chamado de senhorina, né? Como se fosse senhorita, né? Ele foi um violão construído com as medidas dessa parte aqui de cima, ó, um pouco menores, para que a hora que a gente colocasse no corpo, a gente sentisse mais conforto, as mulheres no caso, né? Porque é como se ele se acomodasse um pouco melhor por conta da região do seio, do peito. Então ele foi construído para isso. E as medidas dele são um pouquinho menores, né? Porque a ideia é que fosse mais confortável para pessoas menores. No caso, eu não sou uma pessoa pequenininha, nem um pouco. Eu tenho 1,70 m de altura, eu sou considerada uma mulher grande, né? Mas mesmo assim eu acho confortável. Eu acho bem gostoso de tocar esse violão. Por conta das dimensões, ele parece que você consegue abraçar ele, assim, sabe? É muito bom. E se você observar, né, por exemplo, a parte do headstock, ele tem alguns detalhes muito bonitos de flores aqui, entalhados na madeira. As tarraxas são muito anos 80, olha só. Essas tarraxas alaranjadas, para mim, é o ápice dos anos 80. E os detalhes das cravelhas são muito legais também. É um violão de uma empresa que tem mais de 115 anos, né? Ainda existe.
Claro que não produz da mesma forma como era no início, né? Hoje em dia a Giorgio fabrica instrumentos em série na China, é um outro tipo de construção. Então isso aqui não deixa de ser história, né? Ainda mais pensando que durante muitos anos o violão era um instrumento um pouco proibido assim para mulheres, né? Não era bem visto, não era um instrumento feminino, né? Como o piano, por exemplo. Principalmente porque o violão muitas vezes toca-se de perna cruzada, ou no violão clássico toca-se de pernas abertas, e isso para mulheres, né? Durante muito tempo era considerado uma coisa não era de bom tom que as mulheres tivessem que abrir as pernas para tocar. Olha que coisa absurda, né? Mas o violão, assim como o violoncelo, por exemplo, que são instrumentos onde a gente encaixa o instrumento no corpo, né? É preciso abrir as pernas para poder tocar, eram instrumentos que não eram bem vistos para que mulheres tocassem. Durante muitos anos foi assim. É uma besteira absurda se a gente for parar para pensar com os olhos de hoje em dia, né? Mas antigamente era assim. Então pensar que teve uma marca que construiu um instrumento voltado para o público feminino é muito interessante e de certa forma inovador, né? Porque eu até então nunca tinha visto algo parecido, né? Quando eu ganhei esse instrumento eu nem sabia que ele existia. Então eu fui atrás para saber um pouco sobre a história desse violão e fiquei deveras encantada, assim, de saber que mesmo há tantos anos atrás, né, nós sabemos que o instrumento foi muitas vezes vítima de preconceito, de certa forma, porque o violão, durante muitos anos, foi considerado um instrumento de vagabundo, de gente que não queria nada com nada. Então, pensar que houve uma empresa que pensou em fazer um instrumento, né, voltado para as mulheres, que fosse confortável de tocar, eu achei muito legal. E vocês sabiam que esse instrumento existia? Comentem aqui embaixo, vamos conversar um pouco. Vocês conhecem alguém que teve ou que tem esse violão aqui? Vamos trocar ideia. Um abraço e até a próxima!